Na aula de hoje, nós vamos montar um átomo. Sou a professora Érica, professora de Química. Afinal, o que é um átomo? Um átomo é uma partícula infinitamente pequena e toda a matéria é constituída de átomos. Então, tudo que existe na natureza é constituído por átomos. Nós seguimos atualmente o modelo de Rutherford-Bohr. O que diz esse modelo? Que um átomo, o núcleo de um átomo, ele é constituído por prótons e nêutrons, e na sua eletrosfera estão distribuídos os elétrons. Então vamos lá. Vamos começar a montar um átomo. Vamos tentar aqui, eu vou colocar. Eu sei que o núcleo tem que ter prótons. Então, vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Ó, nós temos o carbono. Segundo o modelo de Rutherford-Bohr, o núcleo ele é constituído por prótons e nêutrons. O próton tem carga positiva, então vamos acionar aqui, ó, carga resultante. Deixa eu clicar aqui, tá vendo aqui tem 6 cargas positivas. Número de massa, deixa eu clicar aqui, vamos acionar tudo aqui. Esse átomo aqui, ele tá instável, então assim, e aqui eu tenho uma tabelinha aqui, ó, que está indicando a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. Bom, o núcleo ele é composto de prótons e nêutrons. Aqui eu tenho 6 prótons, eu tenho que ter também 6 nêutrons. Lembrando que o nêutron ele não tem carga, o próton tem uma carga positiva e a gente tem essas cargas aqui, ó, 6 cargas positivas. Então, eu vou adicionar aqui 6 nêutrons, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons. E na eletrosfera, que eu tenho que saber também que a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Por que eu tenho que saber isso? Para o átomo estar neutro. Então, se eu tenho 6 prótons, que são as cargas positivas, eu tenho que ter 6 elétrons, que são as cargas negativas. Então, vamos adicionar 6 elétrons. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Não foi. Mais um. Pronto. 6 elétrons. Então, ó, vocês podem observar aqui que essa tabelinha aqui em cima está completa. Eu tenho 6 prótons, que é a carga positiva. Eu tenho os nêutrons, que não tem carga. E os elétrons, que são as cargas negativas. Então, aqui, ó, nessa tabelinha aqui, carga resultante, ó, tá marcando 0. Por quê? Porque eu tenho 6 cargas positivas, que são essas bolinhas laranjas aqui, que são os prótons. E as cargas negativas são os elétrons, que são essas bolinhas azuis aqui, ó. Por isso que o átomo está neutro. E o que indica aqui esse número de massa? O número de massa, o que é? É a somatória do que está no núcleo do átomo. O que está no núcleo? São os prótons, que são essas bolinhas laranjas, e os nêutrons, que são essas bolinhas cinzas aqui. Como eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons, logo o número de massa é igual a 12. E um detalhe aqui importante nessa tabela aqui, que é muito legal comentar isso com vocês, é que assim, o número de prótons ou o número atômico, ele vai aumentando conforme o período. Então, exemplo aqui, começa com hidrogênio. O hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2. Aí, próximo período aqui, ó.
O lítio tem 3, berílio tem 4, boro tem 5, carbono tem 6 prótons. E assim vai aumentando, conforme vai aumentando a quantidade de períodos. Então, assim, nós vamos passar para outra parte aqui do simulador. Nessa parte aqui, o que tem a mais comparado com a outra parte do simulador é essa parte aqui de símbolo. Então, vamos montar um átomo aqui. Deixa eu adicionar aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nitrogênio. Eu tenho 7 prótons. Bom, como eu fiz no carbono, eu tenho que seguir o mesmo raciocínio. Se eu tenho 7 prótons, eu tenho que ter também quantos nêutrons? 7 nêutrons, porque o núcleo do átomo ele é composto por prótons e nêutrons. Então, eu vou adicionar 7 nêutrons. 3, 4, 5, 6, 7. 7 nêutrons aqui. Lembrando que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, quando eu tenho um átomo nêutron. Então, se eu tenho 7 prótons, eu tenho que ter 7 elétrons. Então, vamos adicionar aqui 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu tenho um átomo neutro. Neutro por quê? Porque eu tenho 7 prótons, que são as bolinhas laranjas, eu tenho 7 nêutrons, que são essas bolinhas cinzas, e eu tenho 7 elétrons, que são essas bolinhas azuis. Nesse quadro aqui, ó, quais são os dados que eu tenho aqui? Eu tenho o símbolo do nitrogênio, que é o N. Esse 14 aqui, o que que é? Nessa posição aqui, eu tenho o número da massa. Então, a massa, que eu já tinha comentado no exemplo do carbono, aqui tá marcando 14. Por quê? Porque no núcleo do átomo, aqui eu tenho um núcleo. O núcleo aqui é formado por prótons e nêutrons. Aqui eu tenho 7 prótons e 7 nêutrons. Eu tenho 14. Então, a somatória aqui da massa é igual a 14. O que é esse 7 aqui, laranja? Esse 7 aqui está indicando o número atômico dele, o número de prótons, que são as cargas positivas, que são essas 7 bolinhas aqui, laranjas, que estão no núcleo. E aqui está indicando que ele, aqui está marcando 0 porque ele está neutro. Então, deixa eu clicar aqui. Está estável esse átomo. Se eu tirar um elétron, o que vai acontecer? Se eu tirar um elétron, aqui está indicando, ó, eu tenho um íon. O que é um íon? O íon é uma carga. Essa carga ela pode ser positiva, um cátion, ou negativa, um ânion. Então, esse íon aqui, como eu tirei um elétron, está indicando que ele está com uma carga positiva aqui. Toda vez que for uma carga positiva, na química, é um cátion. Então, eu sempre falo, comento com os alunos que, exemplo, na química, quando você perde um elétron, você fica com a carga positiva. É diferente da matemática. Na matemática, o positivo vai aumentar, vai somar. Na química, não. Quando você tem um positivo, você está perdendo. Você perdeu, é um cátion. E se eu devolver esse elétron e adicionar um elétron a mais? Se eu adicionar um elétron a mais, continua sendo íon, mas agora eu vou ter um ânion, porque eu tenho menos um aqui. Um ânion, toda vez que aumenta a quantidade de elétrons, diferente da matemática. Na matemática, quando é negativo, você está perdendo. Na química, não. Quando está negativo, você está ganhando. Então, aqui eu tenho um ânion.
Então aqui eu tenho um elétron a mais. E o legal que eu posso comentar com vocês com relação a essas órbitas aqui, ó, essas camadas eletrônicas, é que no caso aqui, ó, vocês podem observar que o nitrogênio tem duas camadas, que é essa primeira camada aqui e a segunda. Camada K, primeira camada é a K, camada L é a segunda. Por que ele tem duas camadas? Porque ele está representado no segundo período da tabela periódica. Então, todos os elementos que estão aqui no segundo período, eles vão ter duas camadas eletrônicas. Os elementos que estão no terceiro período, 3 camadas, e assim sucessivamente. E assim, a primeira camada, ela só comporta até 2 elétrons. Por isso que esses elétrons aqui, essas bolinhas azuis, elas não foram para essa primeira camada. Porque essa camada aqui só comporta até no máximo 2 elétrons, e a segunda camada até 8 elétrons. Isso daqui vocês vão aprender em ligação química. Como acontece a distribuição desses elétrons nas camadas eletrônicas. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de saber como que um átomo é formado, qual a estrutura básica de um átomo, que o núcleo é composto por prótons e nêutrons, e os elétrons estão na eletrosfera, e até uma próxima aula.